Oi, Bernardo, tá me ouvindo? Tô sim, Noemi. Tô sim, Tá Noemi. escutando a Tá gente? escutando a gente? Tô sim. Então Então pronto. pronto. Deixa eu Deixa eu colocar aqui colocar para a aqui gente pra gente transmitir no transmitir nosso no nosso canal canal do do YouTube. YouTube. E a E gente a já gente já começa. começa. Então Então pronto. pronto. Vamos Vamos começar aqui começar aqui o nosso o evento nosso de evento de hoje. hoje. Para Para quem não me quem não me conhece, sou conhece, Bernardo sou Bernardo Cavalcante, sou o Cavalcante, sou o atual atual presidente da presidente da sociedade. sociedade E estamos e estamos realizando realizando hoje o hoje o nosso nosso Oftalmo Clube oftalmoclube virtual, virtual, diante ainda diante de ainda toda a de toda a situação situação que a que a pandemia nos pandemia nos coloca, coloca, né? né? E a gente, E a gente, como como sociedade, não sociedade, podemos não podemos deixar de deixar de estar estar perto aí perto aí de toda a de toda a oftalmologia do oftalmologia do Estado, Estado e a e a forma que a forma que gente a gente conseguiu, conseguiu, nesse nesse momento, momento, de de fazer esse fazer tipo esse de tipo de evento, evento, foi foi aqui aqui fazendo fazendo através de através de uma uma conexão com o conexão Google com o Google Meets. Meets. Acho que todos Acho que têm todos têm participado de vários participado de eventos vários online. eventos online. E a E a ideia do ideia Oftalmo do Clube é oftalmoclube cada é vez cada mais vez mais unir unir a a oftalmologia do nosso oftalmologia do nosso estado. estado. Então, o Então, o foco foco aqui é aqui que cada é que vez cada mais as vez mais as pessoas do pessoas do estado, os Estado, os serviços de serviços de ensino, ensino, cada cada vez vez eles estejam estejam falando mais. falando Então, a mais. gente Então, está a gente está abrindo abrindo esse esse primeiro primeiro Oftalmo Clube oftalmoclube virtual. virtual. Vamos ter Vamos ter ainda em ainda em novembro e novembro e teremos também teremos ainda também em ainda em dezembro, tá dezembro, tá certo? certo? E com E com certeza será certeza um será um evento cada evento cada vez vez que a gente vai que a poder gente vai poder aprimorar e aprimorar e fazer com fazer maior com maior excelência. excelência. Esse evento Esse aqui é evento aqui é liderado por liderado por três três grandes grandes pessoas pessoas que hoje que fazem hoje parte da fazem parte da sociedade, sociedade, né? né? Doutora Doutora Manuela Manuela Gondim, doutor Gondim, Nathan doutor Nathan Souza e doutor Souza e Diogo doutor Diogo Araújo. Araújo. Todos eles Todos aqui eles vão aqui vão ficar ficar encarregados dos encarregados dos eventos eventos e e liderando as liderando as palestras que palestras estão a que estão a seguir. seguir. Mas também Mas nada também disso nada seria disso seria possível possível também sem também o sem o apoio apoio fundamental da fundamental da indústria, e aí indústria, a gente e aí tem a gente muito a tem muito a agradecer a agradecer a Allergan, Allergan, a a Essilor, a Essilor, a Genon e a Genon e a Latino Latino Pharma, Pharma, que tem que tem contribuído cada contribuído vez cada mais vez com a mais com a saúde saúde ocular e com ocular e essa com essa parte de parte de ensino ensino continuado continuado do nosso do nosso estado, tá? estado. Então, Tá? Então, obrigado aí a obrigado aí a vocês, vocês, a a todos por todos esse por esse apoio, apoio e sem e mais sem mais demoras, porque demoras, todo porque mundo todo mundo tem tempo tem hoje, tempo é o hoje, nosso é o bem mais nosso bem mais precioso, vamos precioso, dar vamos dar início aí. início aí. E eu queria que Eu queria Natan que Natan começasse aí, começasse aí, então, então, introduzindo um pouco introduzindo um esse pouco esse Oftalmo Clube. Oftalmo Clube. Obrigado a todos Obrigado a pela todos pela participação. participação. Olá, pessoal. Faço minhas palavras de Bernardo. Todo mundo está me escutando? Acho que sim, né? Faço minhas palavras de Bernardo aí. Sejam muito bem-vindos aí à nossa mini aglomeração, só que virtual, né? A gente passou um tempo aí off. Eu acho que todo mundo sofreu um impacto aí de uma forma ou de outra da pandemia, né? E o Oftalmo Clube não foi diferente, né? A gente tirou a ideia do papel, a gente botou esse Boeing aí para voar, e quando a gente estava começando a entrar no nosso voo de cruzeiro, veio a pandemia. E aí o Oftalmo Clube, ele deu uma parada, deu um break aí bem longo, e agora a gente está voltando aí. Uma ideia que, na verdade, eu acho que a pandemia ela adiantou muita coisa do que já iria acontecer, mas ela só acelerou algumas coisas. Eu já tinha dado essa ideia como forma da gente estar também no interior, mesmo não estando geograficamente lá, mas a gente seria uma forma de a gente estar junto lá no interior. E acho que mesmo pós-pandemia, essas nossas reuniões virtuais, acho que elas vieram para ficar. E do mesmo jeito que o nosso Oftalmo Clube ele sofreu impactos, tudo sofreu impacto, a oftalmologia sofreu impacto e os setores de transplantes também, principalmente aí tudo que é letivo, deu uma grande parada, e aí a gente vai ter o prazer agora de escutar durante os próximos 25 minutos a Noemi Gomes, que é a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, que eu já agradeço mais uma vez a disponibilidade e a atenção dela aqui com a gente da SOP. Seja bem-vinda aí, Noemi. A palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pronto. Eu acho que
A gente está passando por um momento agora de retomada, né, das atividades eletivas. Realmente, como o Nathan falou, a pandemia da Covid-19 veio como uma espécie de tsunami em tudo que a gente construiu. A Central de Transplantes completou 25 anos de fundação em dezembro do ano passado, e semana passada eu estava revendo as fotos que a gente tirou lá no evento, e eu fiquei imaginando assim, meu Deus, a gente não tinha ideia do que 2020 preparava para a gente, né? E aí trouxe realmente uma queda muito grande. Eu trouxe para vocês os dados, né, gerais de transplantes e como que está a situação de córnea agora. E acho que é importante a gente discutir, a gente realmente rever muitos conceitos. Foi uma das coisas que a pandemia mais fez com a gente, foi revisar conceitos e preconceitos, né? Essas reuniões virtuais mesmo, elas vieram muito para aproximar, né, de forma virtual, mas veio para facilitar muita coisa, né? Porque a gente consegue encurtar distâncias e a gente viu o quanto é legal a gente estar mais próximos e reunidos para poder discutir um tema tão importante. Eu estou com a apresentação aqui, Bernarda. Como é que você vai me dar a condição de compartilhar? É só tu compartilhar daí direto. Deve ter... Apresentar agora, né? Isso. Tela inteira. Certo. Isso aí, perfeito. Pronto. Todos conseguem ver a tela? Perfeito. Pronto, então vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês o panorama dos transplantes, né, agora nesse ano de 2020. Eu trouxe os dados relacionados a janeiro e agosto. Setembro a gente ainda está no processo de fechamento dos nossos relatórios, mas para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que foi esse efeito e o que a gente tem agora pela frente nesse plano de retomada e nesse plano de convivência com a Covid-19. Com relação às doações, isso é para vocês terem uma ideia, quantas notificações de morte encefálica nós tivemos aqui em Pernambuco, de janeiro a agosto. Foram 233 notificações e apenas 70 deles se tornaram doadores efetivos. E quando a gente compara o índice de doação de 2019, nessa mesma época, a gente já tinha tido 126 doadores efetivados. Isso, gente, é fora os de coração parado, né, que são aqueles que a gente tem a retirada apenas do tecido ocular. Essas 126 doações aí seriam daqueles portadores, pacientes que tiveram o diagnóstico da morte cefálica e de onde se retira o órgão sólido também, né? E aí foram 70 doações apenas nesse período, que representou uma queda de 44%. E lógico que, fazendo a alusão mês a mês, né, como para vocês visualizarem aí o efeito da pandemia, né? Então a gente começou o ano uma média de 35, chegamos a 37 notificações de morte cefálica em fevereiro, chega a pandemia na segunda quinzena, e aí a gente vê o efeito, né, da Covid nas notificações e, consequentemente, no número de doadores. A negativa familiar também foi impactada, né? A gente saiu de um histórico de 5 anos, de uma negativa familiar de 50%, conseguimos atingir 40% no ano passado, e em agosto desse ano tivemos a média de 44%, um aumento que impacta, lógico, né, no número de transplantes, mas que também não foi tão estarrecedor como a gente até imaginava que poderia ser, sabe? E lógico que isso impacta diretamente nos índices de avaliação. Esse é um índice que é utilizado pelo Ministério da Saúde, que é o índice doador por milhão de população. Então, vejam que a gente vinha num crescimento, né, de 20 doadores, 19,5 doadores por milhão de população, e agora estamos com 11. Então, isso é realmente o retrato daquela queda de 44% no número de doações no ano de 2020. Esse é o quadro comparativo, né, com relação aos transplantes realizados, e aí é onde a gente vê realmente o efeito devastador. Em relação aos números de transplantes gerais, foi uma queda de 52%, mas a gente olhando para a córnea, né, a gente não estava nem com... Aqui está escuro, desculpa, gente, mas foi uma queda de 56%, ou seja, a gente só fez 200 e poucos transplantes de córnea esse ano.
E isso impactou pesado, e quando a gente vem para órgão sólido, que são aqueles pacientes que estão na fila aguardando por um coração, fígado, rim com pâncreas, é que a gente vê o impacto muito maior, de quase 60%. E aí a gente vem para a questão da oftalmologia, né? Como é de conhecimento de vocês, Pernambuco usufruía do status córnea zero desde 2017. A gente atingiu esse status, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde como tempo de espera por um transplante menor que 30 dias. Ou seja, a pessoa se inscreve e em até 30 dias ela é transplantada. Isso significa córnea zero, e não a ausência de pacientes em lista, que isso aí a gente realmente não vai ter em nenhum momento. Mas o que a gente batalha é para que o paciente transplante num intervalo de tempo menor que 30 dias. Então, a primeira vez que a gente atingiu esse status córnea zero foi em 2013, fruto de um grande trabalho que a gente fez em conjunto, não só com as equipes de captação de córnea que estão nos hospitais, entrevistando as famílias, mas principalmente com os transplantadores, para que eles pudessem dar conta da lista que a gente tinha. A gente fez em 2012 uma verdadeira busca ativa na nossa lista de córnea, onde a gente tinha mais de 800 pacientes que estavam inscritos, mas eram pacientes que não apareciam nas nossas listas informativas porque eles estavam com status semiativo, ou seja, eles não concorriam. Então, a gente fez uma verdadeira busca ativa por eles. Quem tinha condições de transplantar ficou ativo na lista, e aí era onde as equipes de transplantes entraram no circuito para poder concretizar e a gente zerar essa fila pela primeira vez em 2013. Em 2015, infelizmente, tivemos uma crise nos bancos de óleos, principalmente com relação à história do líquido de preservação, que houve problemas com relação à compra, à importação do produto, e aí em 2015 a gente perdeu esse status e a gente retomou ele em 2017, e até antes da pandemia a gente continuava com o status córnea zero. Se vocês me perguntarem hoje, no AMI continua córnea zero, eu não tenho como afirmar ainda, porque como a gente só retomou agora esse mês, então eu vou precisar de pelo menos uns 3 meses para que a gente possa avaliar o comportamento e poder afirmar com todas as letras que Pernambuco permanece com o status de córnea zero. Hoje nós temos 185 pacientes inscritos em fila, né, para transplante de córnea no nosso estado, e aí foi o que a gente precisou se adaptar por conta da pandemia da Covid-19. Lá em março, o Ministério ele fez a suspensão, né, dos transplantes eletivos, suspendeu as captações de córnea, pedindo que a gente fizesse a retirada das córneas apenas dos pacientes que tiveram morte cefálica, e o atendimento dos transplantes de urgência. E assim a gente fez, né? Muitos pacientes, alguns pacientes tiveram quadros de prioridade, que são aqueles quadros previstos na legislação, de úlcera de córnea refratária a tratamento, olho perfurado, falência de transplante até o 90º dia, descimento ocele, né? Então, assim, a gente fechou o atendimento para esses pacientes seletivos e deixamos o atendimento apenas para os transplantes de urgência. E aí a gente enfrentou um dos grandes problemas, que era a falta do tecido ocular, mas a gente, na medida do possível, a gente conseguia, não só daqui de Pernambuco, mas também via Central Nacional de Transplantes, vir córneas de outros estados, que na época não estavam tão impactados pela pandemia como a gente estava naquele momento. E a gente conseguiu dar conta. Infelizmente, alguns pacientes evisceraram, né, e perderam a visão de forma definitiva, o que deixou a gente bastante preocupado. E aí começou a pressão em cima do governo federal, né, e no Ministério, para que a gente pudesse retomar, uma vez que o estado de Pernambuco estava com a pandemia com sinais de controle, né, e de estabilidade. E aí a gente conseguiu receber do Ministério, agora no meados de setembro, a nota técnica número 80, que é a nota técnica que revisou os critérios técnicos para gerenciamento do risco sanitário relacionado à Covid e trouxe as novas recomendações, substituindo as notas técnicas anteriores. E aí, o que é que foi que essa nota técnica trouxe especificamente para os transplantes de córnea? Ela pediu que a validação dos potenciais doadores fosse feita, primeiro, através de uma triagem clínica e epidemiológica bem cuidadosa,
fazendo a busca na conversa com as famílias sobre o histórico epidemiológico daquele doador, e se nos últimos 14 dias anteriores ao óbito ele teve contato com casos suspeitos ou confirmados da Covid, e se ele realizou viagem nacional ou internacional para a área de transmissão comunitária elevada. Outra coisa que a gente passou a fazer, que na verdade a gente já fazia por conta da doação de órgãos sólidos, mas que a gente teve que algumas mudanças foram necessárias por causa do prazo. No caso do órgão sólido, a gente tem que considerar apenas os 14 dias anteriores ao óbito. Para o tecido ocular, essa nota técnica solicita avaliação 28 dias anteriores. Então, se o paciente teve febre acima de 37,8 e apresentou pelo menos um dos sinais ou sintomas da Covid-19, esse doador estava inviável para a doação. E o histórico de internamento por falência respiratória aguda ou pneumonia. Então, para todos os pacientes que foram admitidos no hospital, mas que cursaram com uma falência respiratória atípica, esse caso, ele nem testa o SUAB, a gente nem valida ele para doação. Ele não passando nesse questionário epidemiológico, esse doador ele não pode sequer ser testado, porque a gente fica naquela janela dos 40% do falso negativo, e a gente não tem como arriscar. Então, nos critérios de validação, ele trouxe que doador de tecido ocular após parada cardíaca é contraindicação absoluta para a doação de tecido ocular, doador que tenha suário positivo, coletado após a parada cardiorrespiratória, ou que ele seja um doador suspeito por avaliação clínica epidemiológica. Outra contraindicação absoluta é que se o doador teve contato com casos suspeitos ou confirmados da Covid. E aí a gente saiu questionando que contato próximo é esse. Então, a gente considera o contato domiciliar, né? Não que ele tenha um parente que mora em outra casa que teve a Covid. A gente considera o contato domiciliar com pessoas suspeitas ou confirmadas de Covid-19. Outra contraindicação é se ele tem uma suspeita clínica menor de 28 dias, mesmo que com resultado laboratorial negativo para a Covid. Também é contraindicação para a doação. E só estão aptos aqueles doadores que já tiveram a Covid e tiveram regressão completa dos sintomas há mais de 28 dias, ou então aqueles doadores sem suspeita clínica e sem contato com os casos suspeitos confirmados da Covid. Essa mesma nota técnica trouxe também recomendações aos bancos de tecido ocular humano, onde ele traz a referência, a nota técnica da Anvisa número 60, que é uma nota técnica específica para os bancos de tecido ocular, onde ele pede a implementação das rotinas, e uma das coisas que mais chama a atenção, além dos equipamentos de proteção individual, é a adoção do colírio de iodopovidona na captação, né? Então, a gente já pediu aos bancos que fizessem a aquisição desse colírio, para que a gente pudesse captar de forma bem segura, seguindo as recomendações que estão preconizadas nessas notas técnicas, tanto do SNT como da Anvisa. Essa é a nota técnica, né, número 60, voltada para os bancos de tecido ocular. Para os centros de transplante, a nota técnica do SNT, ela traz essas recomendações, né, que os centros de transplantes precisam fazer, o paciente que vai ser submetido a um transplante de córnea, ele também tem que passar pelo mesmo critério, né, e adaptação de uma cirurgia, da cirurgia eletiva qualquer, né. Então, ele também fala da questão de segurança da equipe profissional, do atendimento da demanda de inclusão em lista. Então, a gente passou um bom tempo sem o pessoal inscrever, e aí depois que a gente já estava na iminência de retomar, a gente autorizou os centros de transplantes a inscrever seus pacientes. E outra coisa que eles pediram foi a atualização e aplicação de um novo termo de consentimento livre esclarecido, colocando o risco da Covid-19 nesse termo, para que o paciente assine e tenha a ciência de que há o risco, né? Mesmo tomando todos os cuidados, você tem um risco da contaminação. Outra coisa que eles colocaram foi a questão da testagem dos receptores. Então, eles colocaram os receptores, pode ser testado, ela é recomendada, mas ela não é obrigatória.
E que, no caso, que a equipe de transplante opte pela coleta do suave, essa coleta ela tem que ser feita até 72 horas antes do procedimento. Não pode ter resultado de COVID acima de 72 horas. Isso a gente também adotou para órgão sólido. Então, todo caso de morte encefálica, a gente coleta o SUAB. Se por um motivo a conclusão desse protocolo seja superior a 72 horas, essa SUAB vai ser coletado novamente. E a gente já teve, isso já foi feito pela Central de Pernambuco, bem anterior ao Ministério, porque nós tivemos um caso desse. O paciente deu entrada, coletou o SUAB na admissão, o protocolo demorou para fechar 4 dias, e aí eu pedi para fazer a testagem novamente, e o paciente estava positivo para a COVID, então inviabilizou todo o processo. Se a gente não tivesse testado, a gente teria feito o transplante a partir de um doador contaminado pela COVID. Então, nesse caso, a gente abriu a rotina de que o SUAB ele tem validade de apenas 72 horas. Outra coisa que eles pedem é que aqueles pacientes que não foram testados, eles precisam ser considerados como um portador assintomático da COVID. E aí todo o reforço do cuidado com a equipe de assistencial para que ele possa ter os equipamentos de proteção individual necessários para se proteger, né, e que não haja esse tipo de contaminação. Outra coisa que o paciente tem que ser orientado é que ele mantenha o isolamento social e uma higiene adequada para que ele fique aguardando a realização do procedimento. Com os pacientes já transplantados, a nota técnica ela traz as orientações com relação ao cuidado de higiene, né, de isolamento social, e que aquele paciente comunique ao centro de transplante qualquer sinal ou sintoma suspeito no período pós-operatório. Outra coisa que também precisa é que vocês, transplantadores, têm que monitorar esse paciente nos 14 dias após o procedimento, para ver se ele não vai evoluir com algum sintoma característico, para que ele possa ser orientado, né, a procurar o serviço médico, e, inclusive, esse caso seja notificado ao Ministério da Saúde, que é isso que ele traz na recomendação, que a infecção pela COVID, ela é uma emergência de saúde pública de importância internacional e, por conta disso, ele é um evento de notificação imediata. Tanto a Central de Transplantes como os órgãos competentes da Secretaria de Saúde precisam ser notificados, e qualquer suspeita de transmissão da COVID-19 via doador-receptor, ela precisa ser comunicada e notificada através desse link que está em amarelo, que é o link que abre um formulário pelo Google para que a equipe possa notificar, e essa notificação vai direto para os órgãos de controle. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Parar a apresentação. É mais ou menos isso, né, das recomendações, e eu acho que pelo tempo dá para abrir para a pergunta, né, um pouquinho, Bernardo. Dá sim. Mas a gente passou, desculpa aí, eu vou tomar aqui à frente, porque eu tive... Fica à vontade. Eu estive aqui com nós, a gente conversou muito, eu faço parte da Câmara Técnica como um dos centros transplantadores aqui do Estado, e a gente passou por muitas dificuldades, inclusive de entendimento, né? Porque o transplante de córnea, apesar de ser um transplante extremamente importante, porque pode restaurar a visão dos pacientes, ele é um transplante que, em tese, não põe em risco a vida do paciente, né? E acho que do mesmo jeito que foi tomada a medida de se evitar o transplante de córnea, também teve esse cuidado, por exemplo, nos casos do transplante de rim. Então, hoje uma pessoa não foi de transplante de rim, e acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre essa situação. Ela vive fazendo a sua hemodiálise de qualquer forma, mas ela hoje não põe mais um risco à vida. O risco maior era, efetivamente, você fazer o transplante.
Eu queria saber, Noemi, tu comentasse um pouquinho sobre essa situação de particularidade de cada tipo de órgão que está sendo transplantado. E o que é que tu espera? Qual é a tua perspectiva aí para desenrolar em relação a isso? A gente vai ter uma fila um pouco maior agora, retida desse tempo, os pacientes continuaram de alguma forma chegando, né? E saber o que é que a gente espera, como é que isso daí, qual é a tua percepção de como isso vai se desenrolar. Bom, por parte do Ministério da Saúde, a única suspensão que foi definida foi a suspensão do transplante de córnea, né? O Ministério, ele disse que o risco e benefício dos demais transplantes deveria ser avaliado paciente a paciente. Aqui em Pernambuco, a gente não suspendeu o transplante de coração nem fígado, porque é uma modalidade de transplante que, infelizmente, não há outra alternativa para esses pacientes, ou eles transplantam ou eles vão morrer. Então, a gente não parou, né? Foi bem difícil, porque como as doações caíram, então a oferta de órgãos também, obviamente, caiu, mas a gente conseguiu transplantar os pacientes que estavam em situação mais crítica. E com relação ao transplante renal, apesar de não ter havido a recomendação por parte do Ministério da Saúde de suspendê-los, então teve estados que, inclusive com a pandemia em alta performance, eles continuaram transplantando, mas a gente achou prudente, né, como o Bernardo me justificou, o transplante renal, ele na verdade, ele é uma das alternativas de tratamento, porque de tratamento da doença renal crônica, ele não é definidor, porque, como acontece com fígado, coração e medula. Então, numa decisão colegiada entre a Central de Transplantes e os centros de transplante, a gente decidiu suspender totalmente os transplantes renais e o paciente ficar fazendo hemodiálise, porque a gente viu que era mais seguro. E aí eu tive uma demanda da imprensa, porque houve uma matéria da Folha de São Paulo, onde eles mostraram a mortalidade em lista nesse período da pandemia. Então, a gente teve aqui um óbito mais ou menos de 60 pacientes que estavam na fila de transplante renal. E aí eu fui questionada, foi porque faltou o transplante? Disse não, porque a gente fez um compromisso de que qual é a condição para que o transplante renal se torne uma situação definidora de vida ou morte? É quando o paciente perde os acessos para diálise. Então, foi feito o acordo que qualquer paciente que tivesse a impossibilidade total de fazer hemodiálise por falta de acesso vascular, ele iria ser transplantado. E durante a pandemia, eu não tive nenhuma solicitação de nenhum paciente que estivesse nessa condição. Então, eu não posso dizer que esses 60 e poucos pacientes morreram porque faltou transplante renal. Eu posso dizer que eles morreram porque a doença renal crônica, ela era um preditor de morte nos casos de pacientes infectados com a Covid-19. E isso ficou muito claro, né? E com relação a... E aí, o que aconteceu? Com essa retomada, então, a gente veio os protocolos. A gente conseguiu acordar com o LACEN a brevidade do resultado do SUAB, tanto de doador como de receptor. Para vocês terem uma ideia, a gente levava quase 24 horas para receber o resultado da Covid. Então, para a gente, para transplante, um fígado e coração, isso era inviável. Como é que eu posso ter um órgão? Como é que eu vou poder fazer transplante numa pessoa se o resultado da Covid do doador só vai me sair com 24, se eu for testar o receptor, mais 24 horas para sair? Então, o LACEN, ele fez um contrato com um serviço privado complementar, e aí os doadores de morte encefálica e os receptores de órgãos, eles são testados e o resultado vai para o HLA diagnóstico, e esse resultado sai com 4 horas. Nas doações de córnea, o doador, ele passa para o LACEN, porque se ele me der em 24 horas o resultado do doador, está de boas, porque eu vou esperar uma segunda metodologia para HIV, que também vai ser me dada por 24 horas. Tem a avaliação do banco de olhos, que também não é feita no mesmo dia, ela passa 24, 48 horas para liberar a córnea. Então, a gente conseguiu fechar esse fluxo para que a gente tivesse a testagem. Inclusive, por mais que o Ministério não deixou obrigatório a testagem do doador de coração parado, porque ele diz que o teste do SUAB não é validado para pacientes que já morreram, mas a gente manteve e os SUABs estão sendo coletados, e essa semana passada, na sexta-feira, a gente teve o primeiro caso de um paciente que não tinha suspeita epidemiológica, porque por isso ele foi coletado e foi validado como doador, e o SUAB dele veio positivo. Foi um doador do Hospital do Câncer, e aquela córnea ela foi descartada por Covid positivo. Achou o primeiro caso. Eu fiquei pensando, meu Deus, se a gente não testa, por mais que não haja comprovação
né, de contaminação através da córnea, mas eu acho que a gente pecar por excesso é melhor. Então, a gente vai manter as testagens e a gente está conseguindo fazer isso bem direitinho para poder atender. E, lógico, uma coisa que vinha num ritmo, que recebe um balde de água gelada, como essa Covid deu na gente, lógico que a gente vai precisar de um tempo para poder retomar. Então, a gente está focando os nossos esforços onde a gente tem a maior potencialidade de doação. Aqui na região metropolitana, os esforços estão voltados para a restauração, então a gente colocou a equipe do Banco de Órgãos do INMIP dentro do Hospital da Restauração, porque ele deixou de ser muita referência para a Covid, então os índices de Covid lá estão mais baixos, a gente colocou a equipe do banco para ficar lá no necrotério entrevistando família. O Hospital do Câncer, o INMIP e o HC estão retomando as suas atividades, e a gente vai voltar aos pouquinhos, a gente faz uma média de 70, 80 transplantes de córnea por mês. Esse mês de setembro a gente fez a contabilidade e estava mais ou menos em 20 transplantes. Então, assim, realmente a gente vai precisar ainda de uns 3 meses por aí, para que a gente também possa, inclusive, retomar as equipes, porque, para vocês terem uma ideia, 80% das nossas comissões de transplantes elas foram desfeitas para poder pegar esses recursos humanos e colocar no enfrentamento da pandemia. Então, estou retomando negociação com o hospital. Essa semana fui para Agamenon Magalhães, tem hospital privado querendo abrir Sidó, então a gente está fazendo essa reorganização, para que a gente possa, em breve, retomar o que a gente tinha antes da pandemia e pensar, como diz minha chefe, dobrar a meta. E haja olho para a gente tirar, viu, para dobrar essa meta. Pessoal, só aproveitar e dizer aqui que se alguém tiver alguma pergunta, é só clicar no microfonezinho aí, e a gente está à disposição aí para perguntas de vocês também. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta? Fez o silêncio. Então, nesse caso, eu queria agradecer muito, Noemi, a sua apresentação, esse raio-x aí do que a gente viveu, né? Deu para ter uma noção boa do tamanho da tempestade, do que foi feito, né? Do que foi feito. Às vezes a gente não está tão dentro e não percebe o quanto de coisa foi feito para poder entregar o melhor resultado dentro do possível, é claro, tá? Muitíssimo obrigado, Noemi. Vou passar a palavra para o Diogo agora, para a gente dar sequência. Muito obrigado. Então, Jorge, obrigadão, obrigada pelo convite, estamos à disposição. Bernardo, tu já sabe. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu tenho a honra de apresentar o Dr. Fred, nosso presidente da SBAL, Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia. Então, ele vai contar para a gente um pouco, né, como é que vai ser essa perspectiva, esse cenário da gestão em oftalmologia pós-pandemia, que é que vai ter que o norte das decisões, que é que ele está achando que vai ser tomado durante esse período. Queria agradecer bastante ele ter participado aqui conosco, veio aqui para o nosso evento. Então, está aí com vocês, doutor Fred. Obrigado novamente. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos os amigos. Vocês me ouvem bem aí? Tudo bem? Obrigado a todos os amigos de Pernambuco aí, sempre o protagonismo de vocês na oftalmologia brasileira, né? Pernambuco é um estado que tem referências e muitos colegas aí de alto padrão e faz trabalho belíssimo aí do pessoal do transplante. A gente do Rio tem que aprender muito ainda com vocês. Nós somos um estado relativamente atrasado. Estou até agora me movendo aqui para ver se eu consigo achar um tempo para também cuidar disso, né? Porque se a gente não pegar os bons exemplos e copiar, a gente não consegue resolver os problemas, né? É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre isso, trocando ideia, né? Eu vou contar um pouco do que aconteceu aqui com a gente, vou pegar um pouco do nosso exemplo, o cenário que aconteceu nos últimos 7, 8 meses. Bernardo, obrigado pela oportunidade, por todo o apoio, amizade e companheirismo que a gente tem aí na SBAL. E vamos junto aí ver se a gente consegue trocar umas ideias e aprender um pouquinho um com o outro aí sobre esse cenário pós-pandemia, que felizmente já está melhorando bastante, como vocês vão ver. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Perfeito, Fred. Antes de você começar, só agradecer mesmo aí a tua presença aqui, né? E ter você falando um pouquinho para a gente de toda essa movimentação. Você que a SBAL tem feito também para poder, com várias lives, mostrar também a todo mundo o que pode fazer, onde é que a gente pode conseguir melhorar nossos resultados. E parabéns aí pelo trabalho à frente da SBAL.
E vamos em frente. Você está compartilhando a tela aí? Estão vendo? Ainda não, Fred. Ainda não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui de novo, espera aí. Tá. Tranquilo. Foi? Aqui eu não vejo nada ainda. Compartilhar toda a tela. Deixa eu ir de novo aqui, vamos lá de novo. Foi? Nada, Fred. Agora sim. Foi? Foi. Essa distância, Rio Recife. É verdade. Eu não estou tão habituado com essa ferramenta aqui, mas estão vendo agora aí, né? Isso, tá ótimo, tá perfeito, Fred. Então, assim, antes de mais nada, a gente tem que pensar que a pandemia trouxe para a gente uma crise, né? E quando a gente fala de gestão, a SBAL, ela foca nisso, ajudar a gente a melhorar a nossa gestão do dia a dia, dos nossos consultórios, clínicas, hospitais, da nossa vida também. Os mesmos métodos podem ser usados tanto para você fazer a gestão do negócio quanto com a gestão de uma crise, né? Então, eu sempre digo que o método correto ajuda a resolver os mais diferentes problemas. Então, o PDCA é um método básico que a gente pôde aplicar e aplicou, a gente aplica no nosso dia a dia aqui, uma ferramenta de gestão que nos ajudou também a lidar com a pandemia, que a gente teve que continuar cuidando do negócio enquanto a crise estava vigente. Então, a gestão da crise foi feita de uma forma e a gestão do negócio associada à crise, né? Lembrado dessa importância de métodos de gestão clássicos que nessas horas são ferramentas para a gente organizar o trabalho. Uma coisa que eu sempre disse o tempo todo, desde o início desse processo, que a gente não pode nunca perder a visão do longo prazo. O catastrofismo, o alarmismo tomou conta de toda a mídia, toda a sociedade, as pessoas começaram a ver só nuvens negras no horizonte, mas toda vez que a gente analisa gráficos como esse, que falam da Revolução de 1930 no Brasil, a deposição de Getúlio Vargas, o golpe de 64, o fim da ditadura, o impeachment de 92, a derrota do PSDB, o impeachment de 2016, a gente vê que tem uma queda, depois volta a subir. E aqui à direita, a gente tem que lembrar que nós temos uma evolução da renda per capita do Brasil, por mais que a gente gostaria que fosse mais rápida e tivesse mais recursos no país, mas a gente tem crescido. Então, não esquecer que o nosso mercado cresce, o nosso mercado de saúde cresce, e a gente não pode se desesperar e perder o equilíbrio. O primeiro momento era de sobrevivência, foi o que foi feito para a gente ter essa resiliência, saber responder ao momento da crise, retornar e depois repensar o que fazer. E esse é um levantamento da McKinsey, que é muito interessante, que mostra que em vários setores, quando você tem crise, pré-crise, crise, a recuperação e crescimento, são as empresas caracterizadas como resilientes que conseguem passar melhor pela crise e depois da crise, as resilientes, que eu vou mais tarde falar sobre elas, crescem mais. Então, o que isso mostra? Que crise é sempre uma oportunidade de você melhorar a sua gestão, rever coisas que você poderia não estar fazendo de forma ideal, reduzir custos e traçar um novo planejamento que pode te fazer ainda mais forte no cenário pós-crise. E aí eu lembro que eu vou botar aqui umas imagens de um trabalho que a gente fez na Associação Tech Laser, que é uma associação de 54 hospitais e clínicas oftalmológicas, que a gente tomou a decisão de contratar um economista e fazer um retrato do que estava acontecendo nas nossas clínicas, conjuntamente. Temos até alguns participantes aí de Pernambuco também. E quando eu botei essa palavra aqui, a queda, eu lembrei desse livro sensacional do Albert Camus, que é um gênio, né, da literatura, prêmio Nobel, e que tem muito a ver com o momento também. Esse livro, no Camus, ele fala da crise existencial de um homem que presencia, observa o suicídio de uma pessoa à beira de um rio, se eu não me engano, na cidade de, não sei se é Paris, ou é na Holanda, eu acho, a cena. E ele fica ali depois perplexo com aquilo e entra numa crise existencial diante daquele suicídio que ele não evitou
e ele começa a se questionar uma série de valores. E fazendo um link com o que a gente está conversando aqui, essa crise que a gente está passando, ela é também uma oportunidade de a gente rever os negócios, rever os nossos valores, e também deu a oportunidade de a gente ler um pouco mais enquanto a gente estava parado, e a leitura sempre amplia os horizontes, né? Então esse é um livro fantástico, A Queda, para quem nunca leu, é muito legal da gente ler, um gênio como Camus, né? Estou falando disso porque a queda realmente foi forte, vocês sabem disso, todos viveram isso aí. Isso aqui foi a ANS, durante o período da pandemia, ela tomou algumas medidas para direcionar todos os esforços do sistema de saúde suplementar para o combate à pandemia. Isso que gerou restrições de atendimento, que atrapalharam ainda mais a gente, todos viveram isso, foram 4, 5 meses aí com restrição de cirurgia eletiva. E o que nós vimos, eu vi quando a colega que falou sobre o transplante, falando que o ano se desenhava muito positivamente, o ano de 2020, e em março a gente vinha numa crise crescente, projetando isso que está aqui. Isso aqui é um movimento total de atendimentos de todos os associados à Tech Laser, né? A gente fez uma análise de conjunto. E o histórico mostrava que a gente estava apontando para uma curva de crescimento. Aí, quando veio fevereiro, março, dia 15 de março, né, 17 de março foi quando tudo parou, e aí nós viemos ladeira abaixo para viver tudo que a gente viveu, com números que foram de queda de 87%, 91%, 80%, 89% em consultas, exames complementares, cirurgias, e no total 90% de queda. Número que também foi analisado, por exemplo, em um centro de processamento de dados que controla os dados de muitas clínicas americanas e operadores de plano de saúde dos Estados Unidos, mostrando que a oftalmologia, como todos sabem, foi uma das mais atingidas. Então, essa foi a queda que nós fizemos aqui, não foi muito diferente, o tempo foi um pouco diferente, aí no Nordeste foi 89%, em Centro-Oeste 93% em abril, variou um pouco o momento em que chegamos ao fundo do poço em cada região do Brasil, mas todos nós sofremos essa queda de 90%. E o que tivemos que fazer foi reorganizar à medida que a retomada começou a acontecer, né, já que ficamos no fundo do poço praticamente 2 meses, e começamos a estudar o que fazer, e nós já discutimos sobre isso algumas vezes em webinars da SBAL, mas em resumo, o que foi feito por todos nós, desde o pequeno consultório aos grandes hospitais. Você teve que fazer uma reorganização do seu espaço, do seu fluxo de pessoas, dos seus horários de atendimento, porque para atender um número de pessoas adequado, você teve que disponibilizar mais horário, né? Você teve que pensar em recursos tecnológicos e humanos para potencializar áreas estratégicas, então analisar aqueles serviços que tinham potencial de ser menos afetados e colocar mais gente naquela área. Por exemplo, o antiangiogênico, que é um atendimento que o paciente não pode parar. Nós focamos nisso para falar com esse paciente que ele não podia interromper o tratamento. Não tem sentido você ligar para um paciente que desmarcou uma cirurgia de catarata para dizer que ele tem que voltar para operar rapidamente. Mas em algumas áreas dos nossos serviços oftalmológicos, você se comunicar com o seu paciente estrategicamente, dando a ele, reforçando a ele a importância dele não deixar de fazer o tratamento, foi importante para trazê-lo de volta. Para isso, então, a comunicação e um marketing de reposicionamento muito focado na questão da segurança. Todos nós tivemos que fazer isso de alguma forma, ou pedindo para a secretária entrar em contato com os pacientes, dizendo que a rotina estava toda correta, que você estava cumprindo todas as determinações dos protocolos, ou mesmo usando as mídias sociais. Foi necessário falar da segurança para que os pacientes voltassem. Hoje, isso está mais ou menos já definido, os pacientes que ainda estão na bolha da coronafobia não apareceram nas nossas clínicas, mas quem já apareceu viu que a gente está cumprindo tudo o que precisa para garantir um atendimento seguro, né? Óbvio que não dá para a gente tratar o quadro psiquiátrico de todos os nossos pacientes, que é uma realidade hoje, é um número muito grande de pessoas em depressão e com fobia, mas aqueles que não estão nessa situação estão aparecendo e estão sendo atendidos de forma adequada. E os novos canais de relacionamento, dentre eles aí as novas opções de telemedicina, né, que surgiram à medida que houve uma flexibilização do uso dessas ferramentas por autorização do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, autorização essa que ainda vai ser revista, vocês sabem disso, mas foi um canal a mais que a gente encontrou para
reconectar e trazer o paciente de volta, dependendo da estrutura do serviço. Isso foi bem importante. Então, comunicação como essa que todo mundo fez. E aí é muito importante falar de um aspecto que tem sido utilizado por alguns modelos de negócios. Isso nos Estados Unidos está sendo muito utilizado, aqui um pouco menos, mas eu vejo já alguns colegas se utilizando disso, que é você conseguir fazer da tecnologia uma ferramenta para diminuir o número de pessoas que frequentam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você tem ilhas de tratamento com conexão, ilhas de exame com conexão por rede, você tem a condição de passar o paciente nos vários postos de captura da imagem e processar isso dentro da sua rede e o médico receber isso de tal modo que você, com isso, não sobrecarrega o fluxo de atendimento. Então, há estudos mostrando que com essas tecnologias bem organizadas, você consegue potencializar o atendimento, voltando quase ao número normal de atendimento, sem ter o risco da aglomeração, do congestionamento, que é o que a gente tem que evitar hoje, que cada cliente nosso que está dentro da clínica, ele é um fiscal permanente de tudo aquilo que ele está vendo na Rede Globo, que tem que ser cumprido, senão ele vai pegar o Covid, né? Então, isso é importante, lembrar, tecnologia como uma forma de agregar informações e diminuir a aglomeração, né? E aí a gente teve também, durante a pandemia, uma preocupação muito grande, né, que surgiu. Poxa, o que vai acontecer agora que, com a pandemia, que as clínicas vão ter muita dificuldade de sobreviver? Isso é um problema ainda que está em pauta. Mas os movimentos de fusão e aquisição, que já estão ocorrendo no Brasil já há 5 anos mais intensamente, lembrar que isso começa em 2015, quando a flexibilização da lei permitiu o controle por capital estrangeiro de hospitais e serviços de saúde pudesse acontecer. Lembrar que em 2018, a Intermédica e a Apivida, 2 principais atores desse processo de fusão, aquisição e de verticalização, conseguiram captar 20 bilhões na Bolsa. Então, você tem intermediários, agentes muito capitalizados e que não sofreram absolutamente nada durante a pandemia, como eu vou mostrar, e que em 2019 as transações aumentaram para o número de 40% a mais que em 2018, no geral da medicina, não estou falando de oftalmologia, e que mesmo em 2020, mesmo durante a pandemia, alguns grupos continuaram fazendo aquilo que tinham planejado, né? Eu falo disso para a gente entender que aquilo que aconteceu de fusão e aquisição agora, durante a pandemia, já estava no radar e já estava acontecendo. Porque eu vi muita gente pensando assim, vou ter que vender porque eu não vou conseguir ficar de pé. Eu conversei com alguns falando, não é assim, calma que a coisa vai voltar, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas no setor, na saúde suplementar, o que nós vimos foi isso, né? Essas fusões e aquisições acontecendo, as operadoras, as principais operadoras que fizeram aquisições foram a Notre Dame, Intermédica e a Apivida, diversas aquisições, e na oftalmologia, a gente viu, por exemplo, a XP entrando nesse mercado, adquirindo o CDV. Tudo isso repercute, gera muita preocupação, mas eu volto a dizer, a fusão e aquisição é um fenômeno que ocorre nos Estados Unidos, já agora numa segunda onda, e o mercado americano é predominantemente pulverizado. Essa concentração que não vai ocorrer de tal modo a impedir que serviços independentes persistam e sejam viáveis no contexto do mercado nacional, mesmo que essas fusões continuem acontecendo. Então, não se desesperar, respirar fundo, estruturar o negócio e seguir. Uma coisa que foi importante que a gente tem que ressaltar é que a pandemia fez muito bem à saúde das operadoras, porque as operadoras pararam de gastar. Sinistralidades que chegavam a 85%, 84%, caíram para 62%. Então, o cofre das operadoras encheu, enquanto os prestadores ficaram à míngua. Então, esse fenômeno que ainda está acontecendo, agora, com a gente retomar o atendimento, a gente começa de novo a faturar, mas em faturamentos muito abaixo do histórico dessa época do ano. Então, as operadoras melhoraram muito a sua condição financeira e, por isso, a gente tem que estar atento para não deixar, para buscar formas de nos fortalecermos, para evitar que as operadoras venham de forma mais agressiva nesse momento, com suas tentativas de reduzir o honorário, por exemplo, pacote, porque para eles a saúde financeira melhorou muito. Então, o que já estava bom para eles ficou melhor ainda com a pandemia.
Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas aquele argumento de que não, tem que vender porque eu quero baixar seu preço porque eu estou passando aperto, não. A operadora não está passando aperto, a operadora está nadando de braçada. Né? Então, nós sim deixamos de receber e não podemos ser vulneráveis a esse tipo de argumento que é falacioso. Né? E aí eu quero já entrar aqui nos números finais, para depois a gente conversar um pouco, se der tempo, né? Mostrando o que aconteceu com a gente aqui na nossa instituição. Nós temos uma instituição, que é o Escola de Olhos de Niterói, que em setembro de 2019 fez 11.550 consultas. E aí vem a parte boa, que é a retomada. Rio de Janeiro, assim como Recife, foi um dos epicentros. Ali vocês ficaram, acho que um mês e meio atrasado em relação ao Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu já em dezembro de 2020. Eu já consegui fazer aqui um pouco mais do que eu fiz de consulta em 2019, mostrando que a gente já retomou exames semelhantes, a cirurgia, como a gente sabe, aquém do ideal ainda, 20% abaixo do volume do ano passado, e facoemulsificação sofrendo muito pelo perfil da clientela de facoemulsificação, e antitratamento antiangiogênico já chegando a 75%. Cirurgia refrativa, a gente teve um acréscimo de aproximadamente 15% a 20%, um fenômeno visto no mundo inteiro também. Cirurgias plásticas oculares, no mesmo montante já comparado ao ano passado. E aí, quando eu olho aqui o número de consultas, comparando mês a mês, eu vou passar aqui já para o gráfico, a gente vê a tal da figura que todos sonhavam em ver lá em maio, em abril. Né? A gente não sabia se o V apareceu ou não, mas o que eu tenho a mostrar a vocês, eu acho que esse fenômeno vai se repetir no Brasil, deve estar se repetindo em várias praças do Brasil. Lógico que o tempo vai ser diferente de acordo com o momento da pandemia, mas que a gente já está em patamares que configuram o V, né? Principalmente em consultas e em exames também. E nas cirurgias, o V também se desenha ainda com uma queda significativa em facoemulsificação de 45%. Portanto, gente, assim, a pandemia está aí, já indo para um nível mais baixo de disseminação, a gente sabe disso, a tal da imunidade do rebanho está acontecendo, os pacientes já estão entendendo que a gente vai ter que conviver, os serviços estão estruturados para fazer atendimento com qualidade e segurança, e nós já estamos vendo a demanda voltar, de modo que a gente vai restabelecer em breve o nosso equilíbrio. É lógico que esse buraco do V, esse vale do V, deixou um problema financeiro nas empresas. E aí é o que eu quero comentar agora. Não é hora de se desesperar com esse buraco que aconteceu. É hora de buscar estratégia para, de alguma forma, compensar esse buraco, porque a demanda reprimida está aí. Nós estamos vendo aqui na estatística da nossa telefonia um aumento significativo do número de ligações, que eu tive que aumentar o número de posições de atendimento. Então, a demanda reprimida está voltando, a catarata vai ser um pouco mais lenta, mas nós teremos daqui a 3, 4 meses, em 2021, uma demanda reprimida a atender. Para isso, a gente tem que estar estruturado para dar conta dessa demanda e restabelecer o nosso equilíbrio, compensando essa quebra do fluxo de caixa com o faturamento que virá nos meses seguintes. Eu imagino que até o meio do ano que vem a gente vai estar com isso tudo reequilibrado. Então, voltando ao slide que eu falei no início, antes de terminar, empresas resilientes direcionam esforços para os 3 R's, como eu falei: responder. E aí, esse gráfico é interessante, que ele mostra o seguinte, que no início, quando a gente estava lidando com a crise, usando o PDCA, como eu mostrei para vocês, a gente teve que focar nossos esforços em gerenciar a crise com uma equipe grande gerenciando a crise. À medida que você vai para o retorno, você diminui o número de pessoas, o número de tempo dedicado à crise e já começa a reestruturar o retorno. E agora o que a gente está tendo que fazer é planejar o futuro, reimaginando como a gente pode atender essa demanda que está aí, que não deixou de existir. Hoje saiu uma notícia interessante, mostrando que o número de usuários de plano de saúde já voltou a aumentar. Houve em algumas praças, como em São Paulo, uma queda de 100 mil vidas desde a pandemia, mas o número total no Brasil aumentou no mês de setembro, se não me engano, de agosto, já em 77 mil vidas.
que isso mostra? Que as pessoas, por mais que haja um ciclo de quebra da economia, de diminuição de emprego, as pessoas estão fazendo de tudo para manter o plano de saúde. Se saúde sempre foi uma preocupação, agora então, o indivíduo está deixando de tomar a escola no fim de semana para pagar o plano de saúde, porque ele não quer ficar a depender do SUS. Então, existe a quebra da economia, mas existe um redirecionamento de esforços financeiros nas empresas e famílias para manter o plano de saúde, né? Então, era isso que eu queria apresentar. Existem outros assuntos que a gente podia abordar aqui, como rotinas, como a gente está fazendo. Não sei se tem espaço aí para a gente responder algumas perguntas, mas a ideia era passar para vocês o que nós vivemos aqui e passar uma palavra de otimismo, que é o que eu estou tentando passar aqui à frente para os meus colaboradores. E na SBAL, no CBO, a gente tem conversado sobre isso. Obrigado, amigos. Obrigado, Dr. Fred. Graças a Deus, uma mensagem otimista, né, nesse cenário, e você explicou bastante bem aí como as operadoras estão tendo esse retorno. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, Dr. Fred? Eu tenho, Fred. Acho que você mesmo comentou, a gente tem um mês mais ou menos para trás aí do Rio de Janeiro, então a gente já vê um reflexo bem parecido com o que você mostrou. E acredito que todo mundo que fez aquela primeira cuidado na crise foi reduzir o seu pessoal. Hoje, como é que tu está ajudando? Tu já chegasse a recontratar a quantidade de pessoas que você tinha antes? Teu público de colaboradores já voltou a ser o que era? Ou já teve alguma estratégia diferente que hoje você está conseguindo fazer mais com menos? Bernardo, boa pergunta. Essa foi uma das decisões mais difíceis que a gente teve que tomar lá no gerenciamento da crise, né? Aderir à MP 936 e manter o nosso grupo de colaboradores, reduzindo o custo fixo pela redução de custo de folha que a MP, que a medida provisória permitiu, ou reduzir o número de colaboradores e passar pela crise com o menor número. Nós tomamos a decisão de aderir, nós não demitimos. Nós reduzimos o custo ao máximo que pudemos, trabalhando com 30% praticamente da nossa força de trabalho em termos de carga horária. Com isso, conseguimos reduzir bastante o custo fixo e adotamos essa estratégia. E, no momento, a gente também estava num processo de abertura de uma nova filial, portanto, vislumbrando a realocação de mão de obra numa unidade de 4 consultórios numa outra cidade. Por isso, a gente acabou segurando o pessoal e nós não tivemos demissão. Mas o que eu posso te dizer é que, em razão das necessidades, por exemplo, de estender horário, que é uma das coisas que você tem para conseguir compensar e diminuir a aglomeração, a mão de obra que eu tenho hoje, ela está sendo distribuída mais no horário de atendimento que se alargou. Então, se eu atendi até 6, 7 horas, eu estou atendendo até as 9, eu estou distribuindo mais esse pessoal, porque eu não tenho como concentrar. Então, dada essa nossa decisão, nós não demitimos e estamos conseguindo, já com essa demanda que eu falei, já voltando, ter todos eles bastante envolvidos nas nossas atividades, sem ociosidade, redistribuindo no tempo, né? Centro cirúrgico foi onde nós tivemos a última liberação de mão de obra para carga horária normal, que foi onde demorou mais. Então, nós fizemos o gerenciamento por setor e, com isso, a gente conseguiu reduzir bem o custo fixo para passar pela crise até que a gente voltasse a um faturamento, que ainda é um faturamento de 25% abaixo do nosso faturamento histórico nesse momento do ano, mas e já o custo fixo voltando para um patamar normal, que é ruim, que aí você faz o desbalanço, né? Isso. O custo fixo ficou lá embaixo, mas eu não consigo vislumbrar trabalhar com menos mão de obra com as coisas que eu fiz aqui. Perfeito, Fred. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês é, a gente tem um cenário que você colocou otimista de recuperação, inclusive, das vidas em relação aos convênios, né? Então, a gente perdeu mais, mas hoje já existe uma recuperação em relação a isso daí. Quando a gente olha isso, acredito eu que por mais que as pessoas estejam fazendo esforço, o ticket médio da gente vai cair de todo jeito, porque as pessoas não vão conseguir, provavelmente, manter o mesmo tipo de plano que tinham antes, né?
Então, por mais que a gente tenha esse aumento de vida, a gente vai precisar ainda mais se reinventar para poder tentar fazer mais com menos. E qual é a estratégia que vocês têm ampliado, por exemplo, a negociação com provavelmente tem sido difícil, porque eles estão realmente com aquelas conversas que você disse de a gente também está em crise, a quantidade de vidas a gente vai reduzir, e eu não sei, existe alguma estratégia que vocês estão utilizando para conversar com esses convênios sobre esses assuntos? Bernardo, esse é um dos dilemas mais difíceis de resolver. A conversa não está evoluindo bem, e o que a gente está fazendo é o dever de casa de reduzir custo. E aí, quando você pergunta como eu posso reduzir custo, renegociando insumo, renegociando contrato, porque o que a gente vislumbra é isso, a queda do ticket médio, tentativa de planos de saúde pagar cada vez menos pelo nosso serviço, e esse é um cenário difícil que a gente não reverte facilmente, porque envolve muitos outros fatores, que passa por legislação, ANS, número de médicos entrando no mercado, a própria estrutura de verticalização de algumas dessas operadoras, que a gente se conhece bem. Então, cara, o que nós estamos fazendo é tentar trabalhar um máximo no custo, sem perder qualidade, é tentar ficar competitivo num cenário que provavelmente se desenha com um ticket mais baixo. E quando você tem ticket mais baixo, tem que fazer escala, mas a escala não é tão fácil de você fazer se você já tem um market share muito grande. Então, aí planos de expansão seria você conseguir ampliar o número de horários para conseguir ter um número maior de atendimento para diminuir o custo, para diluir o custo fixo e diminuir com isso, melhorar a sua margem, mesmo recebendo menos por evento. É um esforço difícil, mas assim, quando eu digo que o cenário é otimista, eu falo de uma situação trágica que se desenhou no passado e que deixou muita gente desesperada e que estou sinalizando o seguinte: nós vamos ter que melhorar a gestão, reduzir custo, saber negociar, se informar bem, trocar informação para que a gente não seja levado a negociações desvantajosas feitas em premissas que não são verdadeiras, mas o nosso trabalho vai continuar sendo entregar qualidade com menos custo, que é o que acontece em todos os mercados. Existem situações muito chatas nesse contexto, de você ver alguns operadores cometendo verdadeiras atrocidades, nós sabemos disso, e o dinheiro ficando todo com o intermediário, o computador cada vez mais esmagado, mas ou a gente se organiza como classe, e aí entra mercado, medicina, AMB, não é só oftalmologia, o esforço que vocês fazem lá aí na SOP de conversar entre vocês para não deixar negociações ruins prejudicarem o todo, é fundamental. Quer dizer, em cada praça que você cria um entrosamento maior entre prestadores, você dificulta esse tipo de tendência de queda, porque as pessoas têm que se falar. Nós temos que ter maturidade para a gente se comunicar. A minha concorrência não é o meu vizinho que está aqui a 2 quadras. A minha maior concorrência é quem está querendo levar o dinheiro fazendo intermediação. Essa é a concorrência mais vil que a gente tem. A gente tem que ter maturidade e inteligência de você separar as coisas e ver, olha, vamos trabalhar de forma equilibrada para a gente se unir e conseguir ter uma estratégia de negociação. Isso não é cartel, isso é estratégia de negociação. E faz parte do mercado conversar e ter informação com transparência. Mas, infelizmente, o ticket tende a cair, concordo com você. Doutor Fred, gostaria de fazer só uma pergunta, a questão específica de estoque de LIO. Como é que o senhor está lidando em relação ao estoque de lente intraocular no seu serviço? Como é que será isso? Como é que a gente vai lidar? Como é que o senhor vê essa questão bem importante assim na faca? Assim, a gente, em algumas fases do ano, a gente faz estoque por operações comerciais que sejam interessantes, Mas consignação é um sistema que atende bem nesses momentos, é mais fácil você gerenciar, Então, a questão de boa parte dos fornecedores adiaram as parcelas, que nós tínhamos a pagar. Isso facilitou você passar pela crise. E à medida que a gente vai recuperando o fluxo de caixa, a gente vai voltando a pagar, negociando com esses fornecedores. Para quem tem o hábito de estocar, comprar
em grande escala está estocado. Infelizmente, se você já está com esse passivo, já está com isso estocado, você não tem muito como botar para fora na velocidade que você imaginou, porque lente intraocular é uma commodity que tende a demorar mais para voltar para o fluxo normal, né? Uma coisa importante é tentar transformar o paciente que chega, que não está na bolha da fobia, que está chegando na nossa clínica, tentar transformar esse evento num evento mais premium, porque você vai ter que fazer mais com menos. Isso é uma outra vertente importante. Gerenciar melhor o seu processo de indicação, avaliar melhor os pacientes que têm potencial de ter um valor agregado maior no seu procedimento, porque o número de pacientes que chega é menor, mas se você conseguir tickets melhores com um número menor, você vai ter também um equilíbrio maior. E, infelizmente, quem está estocado é difícil botar no mercado, né? Perfeito, então, Fred. Obrigado novamente pela participação. Valeu mesmo. Posso? Aqui Bernardo, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu não botei na palestra para não ficar muito controverso, para não atiçar muito aí a discussão. Vocês estão com alguma rotina de testagem atualmente? Estão vendo alguém fazer testagem? Me pergunto, teste rápido ou suave? Porque isso, no meio da pandemia, quando estava começando a retomada, eu fui muito enfático, assumi o risco de dizer isso, da minha pessoa física, dizer, gente, calma, não vamos desesperar. Boa anamnese, conversa com a família, evita de piorar quem tem familiar com Covid, mas testagem para todo paciente em oftalmologia, eu optei aqui no nosso serviço para não fazer, mas sei que outros serviços fizeram. Como é que vocês estão lidando com isso aí? Aqui, Fred, quer dizer, pelo menos a gente lá no grupo, a gente tem uma atitude muito parecida com a sua. A gente hoje inclui a testagem para um determinado grupo de pacientes. Então, um paciente que por algum motivo vai fazer uma anestesia geral. Então, às vezes uma criança vai ter uma catarata congênita ou alguma outra condição nesse sentido. Esse paciente, sim, precisa fazer o teste mais ou menos 3 dias antes para poder a gente ter esse respaldo. Porque o Rio acredita ainda que o risco maior é a própria manipulação da via aérea, e não a cirurgia em si. A gente tem dentro lá do corpo, a gente também tem um fluxo também de cirurgia de otorrino. Para os otorrinos, eles instituíram que todo paciente que vai submeter alguma cirurgia deles precisa fazer o teste. Mas para a área de oftalmologia, a gente tem um questionário que o paciente preenche e que no dia ele é reacessado a todas essas perguntas sobre questão de febre, contato, alguém da família que por acaso esteja doente, para poder a gente triar o paciente. Também eu particularmente, você disse pessoa física, eu acho que não tem muito valor sair testando todo mundo. Eu acho que a gente vai perder tempo do paciente, que é importante, vai deslocar o paciente mais vezes, que é pior. Pode ser que no deslocamento desse, para poder fazer o teste, alguma coisa ele acaba se contaminando efetivamente. E eu acho que a rotina vai ser essa, cada vez menos a gente ter essa condição do teste mesmo. Maravilha. Obrigado. Acho que é por aí. Não tem muito que a gente mudar. Acho que ainda tem essa fase aí, mais ou menos controle, né? E realmente feito seguir aí nessa versão otimista de estar na hora realmente da gente agora arregaçar mangas e trabalhar tudo que a gente não trabalhou nesse período que a gente estava parado para poder compensar um pouquinho daquele efeito. É isso daí, da queda do V. Perfeito. Fred, vou fazer minhas palavras de Diogo. Obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo, pela tua presença, pela seriedade com que tu trata as informações, né? E você vê que é uma conversa franca, aberta, não tem ninguém querendo esconder nada. E queria que tu fizesse aí umas palavras finais para a gente dar seguimento e para falar um pouquinho daqui a pouco com Manuela sobre a oftalmologia no nosso interior aqui do estado. Maravilha. Obrigado a vocês, amigos. O bom mesmo é evento presencial em Recife, né? Então, enquanto isso, a gente vai, pelo menos, pegando a energia boa que vocês pernambucanos emanam aí, até pelo falar, né? Mas para mim é sempre alegria estar compartilhando, sempre de forma transparente, podendo fazer esse grande benchmark que a oftalmologia já faz, né? E que o CBO procura fazer isso. Lembrar que a Brasca está num movimento importante de estímulo do paciente procurar o serviço, né? Lembrar que uma forma da gente se comunicar, eu citei isso, é veicular nas suas mídias sociais,
todas essas campanhas que a Brasca, do CBO, você pode fazer suas próprias campanhas, mostrando que é importante não parar de cuidar da sua saúde ocular, e isso vai fazer com que os pacientes vão voltando naturalmente, eles percebendo a segurança. Em breve a gente vai estar com as clínicas cheias, em breve eu espero também que a gente esteja em congressos presenciais para poder brindar aí a vida e a amizade que eu tenho por vocês aí. Um abraço, amigo, tudo de bom, parabéns aí pelo trabalho na SOP, um abraço para todos aí do Recife, do Pernambuco. Valeu, Fred. Vou assistir a parte da oftalmologia interior também aí. Vamos para você comentar também. Beleza, um abraço. Obrigado novamente pela mensagem otimista. Eu agora vou passar a palavra para a doutora Manuela. Vai lá, Manu. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso encontro da SOP, nosso oftalmoclube. E antes de apresentar os 2 próximos palestrantes, eu gostaria de destacar, né, que o Brasil ele é o 2º país com maior número de oftalmologistas no mundo, com uma relação de um oftalmologista por habitante melhor do que a preconizada pela OMS para países em desenvolvimento. Lembrando que a desproporcional distribuição desses especialistas nas diferentes regiões, né, e a dificuldade de acesso aos serviços de maior complexidade, eles estão entre os principais desafios de exercer a atenção à saúde ocular na atenção primária no nosso país. E para falar sobre o assunto, eu gostaria de agradecer, né, a participação de Dr. Franklin Serra e Dr. Franklin Coelho. Dr. Franklin, que exerce oftalmologia no interior há aproximadamente 35 anos, na cidade de Vitória de Santo Antão. E Dr. Francisco, que exerce oftalmologia no interior, na cidade de Araripina, há aproximadamente 10 anos. E para a discussão de hoje, a gente pediu a eles que eles apresentassem os 3 maiores desafios e as 3 maiores oportunidades de exercer a oftalmologia no interior. Dr. Franklin. Olá, colegas. Eu agradeço o convite para participar desta reunião, que eu digo que é mais uma confraternização nossa, mas que, na verdade, também traz muitas oportunidades de crescimento técnico, profissional de cada um de nós. Agradeço a doutora Manuela pelo convite, ao doutor Bernardo, nosso presidente, e cumprimento a todos os colegas que estão presentes nesta sala, entendendo que todos vocês aqui estão porque têm o interesse de melhorar os seus conhecimentos, trabalhar de forma conjunta, participativa, e, deste modo, nós podermos fazer uma oftalmologia mais acessível à nossa população e que chegue a cada um dos nossos pacientes. Um abraço também para o Francisco, lá de Araripina, eu não o conhecia, estou vendo agora, tá? Mas um abraço para ele em especial. A Lúcia e alguns colegas que eu estou vendo que estão aqui na sala, que há tempos que não vejo, mas um abraço em todos vocês. Como a Manuela falou, eu fui para Vitória de Santo Antão há um pouquinho de tempo já, tá? Eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu acho que sou o colega mais antigo na cidade, trabalhando nessa área de oftalmologia. É óbvio que outros colegas estão lá também há bastante tempo, mas parece que eu cheguei primeiro. Não fui o primeiro oftalmologista na cidade, porque já havia um outro, mas que lamentavelmente faleceu, e nós ficamos aí no posto do mais antigo. Eu fui para Vitória para trabalhar inicialmente no serviço público. Ainda era residente no Hospital das Clínicas, na cidade universitária, aqui em Recife, e recebi o convite para trabalhar na Prefeitura de Vitória de Santo Antão, num consultório de oftalmologia que estava sendo montado. Nós ajudamos a montar esse consultório, inicialmente muito básico. Quando eu digo muito básico, eu estou quase enfatizando de que era um tanto precário, porque nós não tínhamos
todos os equipamentos que precisávamos ter para fazer uma medicina de melhor qualidade. Mas um desafio muito grande é que, hoje não tanto mais, mas no passado isso foi bem mais evidente, é de que a maioria dos colegas preferiu ficar na capital, nos grandes centros, geralmente vinculado a um grande serviço, eu também faço parte disso, e deixar de dar um olhar mais carinhoso, uma assistência maior a uma grande quantidade de pacientes carentes e que precisam de uma oftalmologia e que estão espalhados por esse interior de Pernambuco, principalmente. É interessante notar que, às vezes, a gente atende um paciente que, pela primeira vez, está vindo a uma consulta médica e a gente percebe que ele já deveria estar fazendo essa consulta há muito mais tempo. Às vezes é um paciente com 60 anos e até mais, 70 anos, e que não tem oportunidade de ter acesso a um serviço de saúde mais bem montado, um serviço do centro, na capital, e que fica lá num sítio, no interior, e necessitando de uma assistência e sem ter essa assistência. Portanto, eu considero que essa iniciativa da SOP de buscar um olhar mais para o interior, buscar incentivar colegas a trabalharem em centros mais distantes. Eu trabalho em Vitória, que é bem pertinho, é um pulo de casa, mas outros colegas trabalham bem mais longe, e nosso interior e nosso povo, e principalmente o nosso povo mais carente, precisa de uma assistência muito maior. É claro que, de vez em quando, eles são contemplados com campanhas de alguns centros que fazem essas campanhas pelo interior, atendem uma demanda reprimida, mas logo depois fica lá novamente uma grande quantidade de pacientes a necessitar de um atendimento melhor. O grande problema de quem vai para o interior é, se ele está sozinho, montar um centro médico com alguma capacidade de atendimento. Isso é certo porque nós sabemos que a nossa especialidade é uma especialidade que trabalha com uma semiótica armada. Nós não fazemos oftalmologia simplesmente com uma sala, um ar-condicionado, um birô e uma cadeira. Nós precisamos de equipamentos. E esses equipamentos de oftalmologia são bastante caros, são verdadeiras fortunas, de tal modo que, às vezes, se torna inviável para uma pessoa só, e nós temos que sempre trabalhar em parceria para juntarmos esforços e, assim, a gente montar um pequeno serviço que possa atender com a necessidade daquele local que a gente escolheu para trabalhar. Em Vitória de Santo Antão, começamos com essa dificuldade, a dificuldade de termos acesso a equipamentos mais sofisticados, mais caros, mas que, aos poucos, a cidade foi sendo dotada destes equipamentos. E hoje nós temos um atendimento, eu diria, de razoável para bom, eu diria bom mesmo, em Vitória de Santo Antão, atendendo praticamente todas as necessidades de um paciente de oftalmologia, eu diria, talvez, em 90%. É óbvio que nós não temos ainda, por exemplo, um OCT em Vitória, nós não fazemos esse tipo de exame lá, mas como a proximidade da cidade de Vitória com o centro Recife é muito próximo, nós temos uma facilidade de trabalhar em parceria com centros mais avançados, aqui no caso Recife, principalmente atendimentos para os pacientes de SUS, e com isso a gente encaminhar esses pacientes para trazer um tratamento a laser, por exemplo. Um IAG laser nós não temos lá, mas o paciente vem e faz em Recife, e assim ele é atendido satisfatoriamente. Eu diria que em qualquer uma das atividades que nós fazemos, o grande prazer maior é a gente gostar daquilo que está fazendo. Eu fui para
trabalhar no interior, em Vitória, sem saber muito o que eu ia encontrar lá, sem ter muito ideia. Eu estava começando na oftalmologia, ainda era residente, mas eu me senti uma imensa satisfação de trabalhar com essas pessoas, principalmente no serviço público, que é um dos lugares que eu mais trabalho, lá em Vitória de Santo Antão. E nós podemos ver que nós somos, como médicos, bastante úteis a estas comunidades mais carentes. Por menos que a gente possa fazer, por mais atada que esteja a nossa mão, porque, por exemplo, nos falta um angiógrafo, por exemplo, nós podemos fazer muito por estes pacientes, orientando, tratando e, principalmente, resolvendo, eu diria, até 90% ou talvez um pouco mais por cento desta demanda que lá se encontra. A proximidade de Vitória de Santo Antão com Recife me faz ter um olhar diferente para o médico que trabalha no interior. Porque a 232 está aqui nos ligando e é muito próximo, de tal modo que, quando a gente precisa de uma assistência mais detalhada, por exemplo, todos os meus pacientes que a gente opera de catarata, a gente traz para Recife, 100% deles, não operamos lá em Vitória. E isso é fácil, relativamente fácil, né? O paciente vem, faz os exames que são necessários, e nós operamos, ele volta e faz todo o acompanhamento lá, faz o pré-operatório em Vitória, faz o pós-operatório em Vitória, e apenas a parte cirúrgica, propriamente, é que ele vem para Recife. Eu não sei como isso seria em centros mais distantes, em cidades menores, que eu imagino que tem uma demanda grande de pacientes reprimida, uma demanda reprimida muito grande, e que necessitam de um atendimento de uma especialidade tão importante quanto é a oftalmologia. Essa dificuldade maior, que seria a necessidade de termos os equipamentos necessários para uma medicina melhor, ela foi aos poucos sendo resolvida. Começamos inicialmente só com um consultório básico, que seria refração e lâmpada de fenda, e associado mais o tonômetro, depois o autorrefrator, e aí foram chegando os outros exames, a retinografia, a paquimetria, o campo visual, tudo isso nós temos em Vitória. Mas nós não temos, por exemplo, o IAG laser, nós não fazemos uma injeção intravítrea, mas aí nós encaminhamos esses pacientes para Recife, Pernambuco. Eu não quero me delongar muito, porque tem um outro colega para falar, e talvez seja mais interessante a gente responder a pergunta de vocês, mas eu gostaria apenas de dizer que é muito gratificante trabalhar no interior, trabalhar com pessoas de baixa renda, trabalhar com pessoas que a gente vê que, quando elas têm aquele benefício que a gente pode levar, e outros colegas também fazem isso, como eles ficam satisfeitos, como eles ficam reconhecidos, como eles são gratos, como eles se fidelizam a gente, tá? De tal modo que eu me sinto bastante feliz até de poder prestar uma assistência a uma cidade do interior. Com estas minhas palavras, eu faço um pequeno break, dou a palavra ao colega Francisco Eudes e me ponho à disposição para atender a qualquer um dos colegas que queiram perguntar mais especificamente. Obrigado, Franklin, aí pelas suas palavras. Realmente é algo que a gente vê no CPO, o interesse mesmo de mostrar a importância da interiorização, né? De dar assistência e mostrar que é possível, né? Você está aí quase como o primeiro oftalmologista dessa região de Vitória,
E acho que hoje a gente já não tem mais a grande dificuldade em algumas regiões que você deve ter tido. E a educação dos filhos quando foi para aí? Como é que foi a constituição da família para mudar todo mundo? Acho que isso deve ter sido um cenário que há 30 anos atrás é bem diferente do que se encontra hoje em dia. Então, se você pudesse comentar um pouquinho aí sobre isso daí, acho que seria bem interessante. Exato. Eu, quando fui para Vitória, eu não fui para morar em Vitória, tá? Já que Vitória é tão perto de Recife, são apenas 45, 46 quilômetros, então eu optei por continuar morando em Recife, indo a Vitória 3 vezes, 4 vezes por semana, tá bom? Então, os meus filhos nasceram em Recife, estudam aqui, já são casados, formados, já não moram mais comigo, né? Eu já estou um pouquinho de mais idade, então eu não tive a dificuldade de ter essa mudança com a família para morar lá. Eu optei, por conta da proximidade, de morar em Recife mesmo e ir e voltar diariamente, ou 3 vezes por semana, ou 4 vezes, às vezes ao mais, um pouco menos, indo e voltando, o que faz a grande maioria dos colegas. Eu percebo que até Caruaru e até um pouquinho mais longe, os colegas fazem a opção de ir e voltar. Mas nós temos muitas pessoas que moram, que trabalham no interior e que moram no interior, e eu acho importante isso, porque cria uma sensação de pertencimento maior. Os pacientes ficam mais felizes sabendo que aquela pessoa que trabalha ali pertence ao lugar, se identifica com o lugar, se identifica com as pessoas, participa de eventos sociais. Então, eu acho importante morar. Mas, como Vitória é perto, eu fiz a opção de ficar em Recife. É uma prática que você está mostrando que já faz isso há 30 anos, né? Aqui em São Paulo, hoje, a gente vê com muita frequência, né? Muito mais frequência do que aqui. Às vezes, a pessoa mora em São Paulo, atende 2, 3 dias em Sorocaba, 2, 3 dias em outro lugar, e aí vai migrando, e realmente essa é uma oportunidade bem interessante aí para quem quer realmente conhecer mais e praticar. Eu acho que a oftalmologia no interior, ela deve muito a muitos aprenderam e fizeram suas vidas atendendo no interior. E eu acho que a minha geração fez pouco, mas meu pai, por exemplo, viajou muito para atender o interior logo quando terminou a residência, que era a forma que era mais fácil naquela época, há 30 anos atrás, de efetivamente conseguir ter algum rendimento e por aí afora. Então, realmente é um caminho de sucesso para muitos que estão aí como você. Parabéns. Essa referência que você fez, Bernardo, de fato é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo muitas vezes, ficar algumas vezes no Hospital das Clínicas ou na USP, e, de repente, os colegas sumiam, né? Depois, no dia seguinte, eles apareciam. Onde é que estavam? Então, tinham ido atender um dia lá, numa cidade qualquer, lá do interior de São Paulo, e voltavam. Então, isso aí não é só a gente que faz aqui, não. Lá eles fazem também, você lembrou muito bem. Acho que a doutora Manuela gostaria de... Doutor Franklin, primeiro agradecer ao senhor, né, pela sua história, sua apresentação, e lembrando um pouquinho de São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer minha residência e meu fellow lá, tive a oportunidade também de trabalhar, né, em outras cidades do interior de São Paulo, e a grande diferença de lá para cá, que eu acho, são as rodovias, né, para a estrada de lá, para a estrada daqui, é um pouco diferente. Tive lá em Campinas, inclusive, a oportunidade de conhecer Francisco Eudes, né, que é o próximo palestrante, com quem ele fez o Fellow de Retina, também lá na Unicamp, e por lá, né, tive a oportunidade de conhecer e ter conhecimento desse exercício da oftalmologia dele lá no interior, né, no nosso quase extremo oeste do estado de Pernambuco. Francisco.
Eu acho que você está sem áudio, Chico. Bernardo. Estou aqui. Agora. Tá escutando? Agora sim. Joia. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, doutor Franklin. Um prazer estar aqui. Recebi esse convite da doutora Manuela, que a gente se conhece desde a época da Unicamp, né? Que a gente foi contemporâneo, né? Na época eu estava fazendo fellow. Então, assim, eu sou de Araripina, nasci em Araripina, só saí para estudar, fiz faculdade em Recife, na Federal, depois fui fazer oftalmologia e meu objetivo era esse, era sair de Araripina, ir para Recife, queria fazer lá na Federal, e depois eu queria ir para São Paulo, e quando voltasse, ia para Araripina. Então, assim, eu terminei minha residência em 2010, quando foi 2011, meu irmão já é oftalmo aqui em Araripina há uns 15 anos, há uns 15 anos, 20 anos, e a gente conseguiu firmar uma parceria com a prefeitura de Araripina. Foi logo quando começou acho que era de Lula, Fernando Henrique, não lembro bem. E a gente, já era Lula sim, Lula para Dilma. Então, assim, a gente fez uma parceria que eu ia quinzenalmente. Então, eu estava em Campinas, a gente, na sexta-feira, de 15 em 15 dias, era um período que a gente tinha vaga para poder trabalhar, ganhar seu dinheiro, porque no fellow a gente não tem bolsa. Então, eu ia para Araripina, saía de madrugada nas quintas-feiras. Então, na sexta-feira, eu tinha 15 cirurgias para fazer e sábado e domingo eu tinha que atender manhã e tarde. Então, essa era a minha rotina durante 1 ano e meio. Tá? Foi o primeiro ano da retina clínica, do segundo ano, retina cirúrgica. Então, quando eu voltei, esse foi um diferencial que eu achei, porque, assim, quando você chega num local, por mais que você tenha estudado, tenha se preparado, ninguém conhece você. E, sobretudo, no interior também. Às vezes você conhece assim, você é filho de alguém, porque no interior tem isso. Minha cidade é cidade pequena, hoje tem 100 mil habitantes. Mas, assim, é uma coisa devagar, é lenta. Então, isso aí, para mim, foi muito bom para eu poder divulgar o meu nome. Mas, mesmo assim, a gente começou devagar, o consultório básico. Só lâmpada de fenda, o greens e o autorrefrator. E, aos poucos, a gente tinha que procurar... a gente sabe que tem que ter toda uma aparelhagem a mais para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial, fazer um tratamento melhor para seus pacientes. E pela distância que é de Araripina a Recife, que são 680 quilômetros, para Teresina quase 500, para Fortaleza também. Então, assim, a gente tinha que fazer com que a oftalmologia desenvolvesse no interior, e é o que a gente está tentando fazer. Não é fácil, eu acho assim, lógico, você termina, vai numa capital, pega um serviço grande que já tem tudo funcionando, é muito bom, mas para você começar do zero e, assim, para você mandar um paciente para fazer um exame a 700, 500 ou 300 quilômetros, ele acha ruim, não vai fazer, poder aquisitivo mais baixo, então termina não viajando, termina não fazendo o que é para ser feito e termina sendo prejudicado. Então, assim, eu fiz especialização em retina, então eu tinha que investir na minha área também. Gosto de operar, adoro operar catarata. Entrei na faculdade, na residência, desde o segundo ano, eu me empolguei muito, gostei bastante de operar. Achava que não estava preparado, falei para meu irmão, ele disse, rapaz, eu acho que eu preciso ir para a Índia, para operar lá, pegar a mão. Ele disse, não, meu irmão, eu vi você operando, tá tranquilo, pode-se embora que dá para você fazer um bom serviço lá na região da gente. Então, assim, procurei investir na minha área. Então, assim, eu escutei o doutor Franklin falar que muitas coisas ele não faz em Vitória devido à proximidade a Recife. Então, aqui a gente tem IAI, a gente faz laser de argônio, a gente faz injeção intravítrea, a gente faz cirurgia de catarata, facoemulsificação. Inicialmente, agora não, né? Depois de 10 anos foi que eu consegui montar um centro cirúrgico. Mas até então eu operava no hospital municipal. Eu alugava uma sala, tinha meu aparelho lá, o microscópio, vitrófico não,
o facoemulsificador e pronto, estava lá no hospital. Só que assim, eu só tinha um horário para fazer, porque tinha todos os outros médicos de outras especialidades para operar, então eu resolvi investir mais e consegui, agora em agosto, a gente conseguiu inaugurar nossa clínica e a gente tem um centro cirúrgico próprio. Eu só não investi na parte de retina cirúrgica, porque não compensa. Uma cidade com 100 mil habitantes, uma região, sei lá, 300 mil habitantes, uma região pobre, surgem os pacientes, a gente opera, quando eu vou opero com um colega lá no Juazeiro, do Norte, mas não compensa você fazer o investimento, que é caro, e não ter paciente para fazer, porque não tem dinheiro. Aqui o dinheiro é mais curto, é mais difícil. Uma coisa positiva de vir morar no interior é a questão da tranquilidade. Você vive mais tranquilo. Eu tomo café da manhã, eu almoço, eu tenho jantar com minha família, com meus filhos, eu tenho tranquilidade em questão de segurança. Eu não gosto de viver em capital, não gosto do trânsito, não gosto da violência. Outra coisa positiva que eu vejo no interior é como o doutor Frank falou, é a questão do reconhecimento. É muito bom. Eu não gosto da impessoalidade, que a gente vê muito em capital. Eu gosto dessa coisa de chegar na padaria, no mercado, na feira, e a pessoa fala comigo, doutor, obrigado, gostei, estou enxergando porque o senhor me operou, gostei do seu óculos. E também assim, mas também se não ficar legal, satisfeito, termina sendo uma propagação de notícias negativas, às vezes é maior do que de positivas. Mas, graças a Deus, está indo bem. Então, eu acho que isso é o ponto positivo do interior. Agora, pontos negativos que a gente vê aqui em trabalhar no interior. Graças a Deus, a gente tem uma quantidade de exames complementares que eu acho que dá para satisfazer mais de 95%, 98% dos casos aqui. A gente tem OCT, a gente tem AG, tem ultrassom, campimetria, topografia, microscopia especular. Então, assim, o básico, a gente tem algumas coisas mais específicas e são poucas, a gente não tem. Aí, por exemplo, eu não tenho um angiógrafo, tá? Eu não tive interesse em fazer angiografia, porque tem um colega que fica a 100 quilômetros da minha cidade, eu mando para ele, tranquilo. Eu não tive interesse, apesar de ser retinólogo, eu não tive interesse de fazer angiografia. Eu gosto mais da parte da tomografia. Então, a gente investiu num OCT bom. Isso é uma coisa que é até positivo, mas, às vezes, alguns exames ou algumas especialidades, subespecialidades de oftalmologia, que a gente precisa de um parecer, não tem. Por exemplo, aqui a gente não faz plástico ocular, não faz estrabismo, não faz a parte de neurooftalmologia. Às vezes até na questão da equipe multidisciplinar, você quer um acompanhamento com um reumatologista, com um endócrino, com um dermato, e como é no interior, às vezes não tem um médico do interior. Na clínica da gente, a gente tem algumas outras especialidades que eu procurei me cercar desses outros colegas, mas assim, às vezes no dia não tem, vai vir daqui a 15 dias, vai vir daqui a uma semana. Então, atrasa o nosso diagnóstico. Você vai pedir uma ressonância e não tem. A gente tem que ir para fora. Agora está chegando. Porque, assim, está começando a desenvolver mais a região. Está chegando a Faculdade de Medicina aqui em Araripina. E, agora, o que eu acho de pior na questão da oftalmologia, pela distância que a gente está da capital, porque quando você está mais próximo da capital, como o doutor Frank falou, alguns serviços com caravanas, esses ônibus, vêm, fazem aquele mutirão, certo? Aí você tira 200, 300 cirurgias de uma região, que são 10 cidades, dá mais ou menos 300 mil habitantes, 300 cirurgias numa região dessa, e você está lá no dia a dia, faz a sua avaliação, pós-operatório, pré-operatório, aquela conversa toda. Aí o cara vem, toma 200, 300, 400 cirurgias, aí você fica quase um ano sem fazer nada. Só consulta, óculos, exame. É complicado. Então, assim, é importante ter esse serviço num local que não tenha um oftalmologista ou alguns oftalmologistas que façam isso. Mas aqui a gente faz. Então, na nossa região tem eu, tem meu irmão, tem outro colega que a gente opera. Então, não tem por que vir um ônibus de fora fazer nossas cirurgias, porque quem vai ficar com pós-operatório somos nós. Quando tem algum problema, ninguém vai para Recife ou qualquer outra cidade para ver o pós-operatório, não, fica por aqui. Então, assim, eu tive que
me associar com algumas prefeituras para eu ficar fazendo a avaliação, cirurgias, são poucas, né? Mas assim, se você juntar de cada pouca cidade um certo número por mês, você consegue satisfazer a necessidade da população sem ter que ter ninguém vindo de fora para chegar, fazer suas 300, 400 cirurgias e ir embora e a gente ficar vendo navios. Outra coisa que é ruim no interior, que eu acho que não tem esse problema na capital, é a concorrência do optometrista. Toda ótica tem um optometrista ou então um oftalmoatendente. Então, assim, diminui muito a quantidade de pacientes para a gente. Um grande problema que acontece nisso aí, eu já peguei muitos pacientes cegos de glaucoma porque passaram a vida inteira fazendo consulta com o optometrista. Então, assim, esse é um problema que eu acho até mais sério do que esse da questão da cirurgia de catarata. Isso é preocupante, né? A gente faz aquele trabalho formiguinha. Eu faço campanha, eu tenho um programa de rádio, eu invisto no Instagram, outdoor, panfleto, faço tudo. Mas o que eu acho mais interessante é o boca a boca. É por isso que eu gosto do interior. Quando o paciente está satisfeito com você, ele traz seu vizinho, ele traz seu pai, traz seu avô, traz seu amigo. Então, isso é uma coisa positiva. Então, esse é sinal de que, graças a Deus, está evoluindo, está dando certo o trabalho da gente no interior. Tem um outro irmão que está vindo também. Por exemplo, eu faço a parte de retina e catarata. Tem outro que faz córnea e catarata. E o mais novo está chegando agora, ano que vem, vai fazer a parte de glaucoma. Então, assim, a parte básica de oftalmologia a gente consegue resolver aqui na região. Tá? Agora, só algumas coisas, algumas outras subespecialidades é que a gente não consegue abarcar, porque fica mais difícil você trazer um colega, um estrabólogo para fazer cirurgia aqui. É mais difícil, porque o poder aquisitivo da população é baixo. E, quer queira, quer não, a gente tem que associar algumas prefeituras para poder complementar o dia a dia da gente, né? Então, Manuela, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Vou deixar aberto aqui para alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. E eu só queria agradecer realmente a lembrança e a presença de todos, e eu gostei também das palestras anteriores. Fiquei bastante emocionado com tudo que foi dito anteriormente. Obrigada, Chico. Obrigada, doutor Franklin, novamente, pelos relatos de vocês, né, pelas dificuldades e pelas oportunidades que encontraram, né, no interior. E essa questão, né, eu acho que chama muita atenção, essa questão da relação médico-paciente, né, que, de fato, com a correria do dia a dia, principalmente nas capitais, a gente perde, às vezes, um pouquinho dessa relação, né, pessoalidade do atendimento. Bernardo, tem algo a complementar? Não, obrigado aí, o esforço aí de montar e chamar esses dois feras, Franklin, para falar aqui um pouquinho da visão deles. Hoje a Arariquina é uma cidade bem desenvolvida, né, Francisco? Não é assim mais também tão interior. Imagine isso, sei lá, 30 anos atrás, quando o Franklin chegou em Vitória, a Arariquina devia ser muito menor. E hoje você consegue aí, graças a Deus, mostrar que mesmo fazendo retina, que é uma especialidade ainda mais difícil de você desenvolver no interior, você ainda consegue exercer isso daí com qualidade. Acho que é um excelente exemplo para as pessoas de que a gente tem que realmente procurar e ocupar os espaços. Essa questão da prática não médica, né, da optometria, especificamente, é uma questão realmente muito difícil, árdua, existe muito esforço de todo o CBO da gente tentar juridicamente fazer, mas realmente é difícil às vezes a gente chegar. E acho que você tocou num ponto fundamental. Se a gente não fizer a nossa parte falando com os nossos pacientes, do risco que ele está submetendo, de não estar fazendo o exame com um profissional que é adequado e habilitado para poder fazer, ele realmente esse vai fazer a maior diferença. Eu sempre peço a todos
de vez em quando a gente sempre está recebendo no grupo do WhatsApp da SOP essas queixas. Quem tiver, por favor, envie, porque tudo que a gente tem é feito dossiê, é enviado ao CREMEC, é enviado também ao próprio CBO, e o setor jurídico deles vai tentando, então, ajudar a gente a ter alguma função e alguma êxito em relação a isso daí. A gente precisa, em geral, da informação da prescrição feita pelo optometrista, do endereço onde está sendo feito esse tipo de atendimento para poder entrar com o processo contra isso tudo. A justiça nossa é muito lenta para esse aspecto, mas se a gente não continuar lutando, a gente não consegue nada, só perde. Então a gente tem que continuar brigando para sempre que puder, a gente conseguir estar combatendo essa prática não médica da medicina de uma maneira geral. Acho que a gente não tem mais perguntas. Se alguém tem alguma consideração final. Eu queria só perguntar ao Francisco. Araripina, eu imagino ser uma cidade polo na região, mas existem outras cidades no entorno de Araripina, Uricuri, talvez a própria Salgueiro, não sei se fica tão distante, mas não deve ser tão distante, e devem ter outras cidades. A minha pergunta é só Araripina tem um polo oftalmológico em desenvolvimento, ou as outras cidades também estão desenvolvendo esse mesmo polo oftalmológico? Eu digo Salgueiro, porque é uma oportunidade de a gente deixar conhecido essas necessidades dos nossos colegas. Quem sabe alguém se motiva aí para uma cidade como Salgueiro, que é mais distante, Uricuri, que talvez, eu acho que é mais distante que Araripina, não sei, do que... Talvez Araripina seja a última cidade da fronteira de Pernambuco, já quase chegando no Piauí, não é, Francisco? Se não me engano. Como seria a oftalmologia na região, considerando Araripina como centro disso aí, mas todo um polo em volta? Porque, por exemplo, Vitória de Santo Antão é uma cidade pequena, relativamente pequena, mas em torno dela gravitam muitos pacientes que vêm de Glória, de Goitá, de Chã Grande, de Chã de Alegria, de Escada, de Amaragi e de outras regiões que confluem para um comércio em Vitória de Santo Antão e, naturalmente, para o polo médico de Vitória de Santo Antão, oftalmológico e outras especialidades também. Bom, doutor Franklin, assim, eu não sei se a gente pode considerar um polo médico de oftalmologia, mas na região da gente, da Nona Geres, que a Araripina é a última cidade, né? A gente fica divisa com Piauí e com Ceará. A 60 quilômetros de Araripina fica Uricuri, que ela fica no Trevo. Então, de Uricuri, a gente tem mais umas 3 cidades, de norte, 3 do norte, 3 do sul, leste e oeste. Então, são mais ou menos umas 9 cidades que a gente atende. Eu atendo em Araripina, meu centro cirúrgico é em Araripina. A questão de aparelho, de exames complementares, eu também deixo em Araripina. Faço atendimento em Uricuri e capitaneio os pacientes para fazer exames e operar em Araripina. A gente consegue paciente até de Parnamirim. Salgueiro, parece que existia um serviço lá, acho que da fundação, a fundação saiu e foi para Serra Talhada. Então, com certeza, até Serra Talhada eu sei que funciona centro cirúrgico. Tá? E de Serra Talhada para cá, eu acredito que Salgueiro não tenha centro cirúrgico de oftalmologia. Não sei, realmente eu não sei lhe dizer. Acredito que possa ter, mas com certeza de Parnamirim até Araripina, que dá mais ou menos uns 170 quilômetros, 150 quilômetros, só quem tem centro cirúrgico é a gente em Araripina. Né? Nas cidades circunvizinhas, então a gente capitaneia os pacientes para Araripina mesmo. Não tem outra cidade, a não ser Petrolina. Então, a parte de oftalmologia mesmo funciona. A Uricuri é só consultório e a parte de exame complementar e cirurgia em Araripina. Então, meu irmão também, ele opera em Araripina. Opera em outro serviço, mas opera em Araripina. O Francisco, gostaria de fazer só mais uma pergunta. Assim, eu gostei muito da SOP ter feito essa ponte no interior. Eu, Natan, Manuela, Bernardo, a gente sempre quis saber como é que está a oftalmologia no interior, quem são as pessoas
até para referenciar, que eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de falar, referenciar um paciente para tratar retinopatia diabética, às vezes vem operar com a gente a catarata, que tem parente aqui no Recife, e estou muito feliz de saber que está cada vez mais estruturado aí em Araripina com você, com seus irmãos, e estou realmente feliz mesmo com essa live que a gente fez com esse Oftalmo Clube Virtual. Queria parabenizar e agradecer novamente você vir aqui falar com a gente. Obrigado, hein? Obrigado, doutor. Acho que é isso, né? A gente já está quase 2 horas aqui no nosso evento virtual. Queria mais uma vez agradecer aí a todos os participantes, os palestrantes, Noemi, que não está mais aqui, o Fred, Francisco, o Franklin, tanta informação que a gente teve hoje. A ideia do Oftalmo Clube é que ele aconteça realmente uma vez por mês, então a gente ainda vai ter agora em novembro, vamos estruturar como é que vai ser novembro e dezembro ainda, e queremos sempre que possível contar com a participação de vocês, né, que realmente só engrandece o nosso evento, essas discussões e os comentários que a gente tem. Mais uma vez, isso não seria possível se a gente não tivesse o apoio da nossa indústria, e hoje tem que agradecer a Allergan, a S-Loja, a Latino Pharma, pelo apoio que eles têm dado a esse tipo de evento e à nossa sociedade. Gostaria mais uma vez de parabenizar. Boa noite a todos. E em novembro nós nos encontramos. Obrigado aí, Manuela, Natan e Diogo, pela desenvoltura e pelo desenvolvimento desse projeto da SOP. Obrigada, Bernardo. Boa noite a todos e até a próximo encontro. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Valeu, tudo de bom. Valeu, boa noite, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Valeu, tudo de bom. Valeu, boa noite, obrigado. Então,